E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Juliana Gatto. Ela é criadora e mentora do método Power 90 de emagrecimento. E aí, Ju, como é que você tá? Olá, Vitor, tudo bem? Tô ótima, e você? Eu tô bem demais, graças a Deus. Começa já contando pra galera do VDcast o que é o método Power 90 e qual é a transformação que você vem trazendo pro mundo. Bom, o método Power 90 é um método de emagrecimento que eu criei após viver esse método. Então, é um método de desintoxicação, de desinflamação e reprogramação de todo o organismo com muita perda de gordura. E após viver isso, né? Então, até ali eu não tinha um produto digital, Vitor, e eu comecei a mostrar que eu tinha emagrecido, as pessoas se interessaram muito por isso. Nossa, como que você perdeu 15 quilos em 90 dias? E foi exatamente o que eu tinha vivido. E o mais incrível, Vitor, não é sobre somente o emagrecimento, mas o que você vive após esses 90 dias, assim, é um método de reencontro, de resgate de autoestima, de poder pessoal. Então, muitas mulheres, né, se inspiraram ali após o meu processo. O que você fez? Que foi uma Sim, mágica? Não. Muitos profissionais falavam, você fez lipo, eu não tinha feito lipo, e é um processo de lipo natural mesmo, você perde muita gordura, e assim, é um processo emocional também, com essa parte de reprogramação. Então, após, né, viver todo esse processo, eu percebi que eu tinha um produto digital ali, porque as pessoas começaram a me buscar e tudo mais. Então, hoje o método tem o programa Power 90, que é onde as pessoas se interessam pelo método que eu vivi, e aí tem a nutricionista, tem personagens, tem a psicóloga, tudo para que a pessoa possa viver esse método acompanhada, né, na sua casa, através do celular ou da TV. Então, muitas mulheres, muitas pessoas resgatadas, Vitor, assim, porque eu falo que o sobrepeso é muito solitário muitas vezes, né? Então as pessoas falam: se aceite assim, fica assim, mas quem não tá gostando de estar ali, né? Às vezes não tem o apoio da família, quer mudar, mas vem uma pressão familiar, né? Várias opiniões. E aí você até busca uma nutricionista com um papel na mão, mas a pessoa não tá afim de seguir aquele papel, comer aquilo todo dia, de hora em hora, de cada 3 horas. Então o método ele permite, na verdade, você se desligar um pouco do alimento. Você se abre muito mais aos outros prazeres da vida, então isso vai abrindo espaço na sua vida para você emagrecer de uma forma mais leve, se tornar mais leve, mais saudável e mais feliz. E é incrível a transformação que o método gera. Então, Vitor, eu falo que você não tem grande responsabilidade, até que você tenha, que você não tem muito, não é questão de responsabilidade, até você colher os meus depoimentos, né? Então, olha como isso transformou completamente a minha vida. Eu falei, cara, eu tenho que divulgar isso para o mundo, eu tenho que fazer que as pessoas que estão sobrepeso em sua casa solitária, que elas possam viver isso também. Então, foi ali que eu percebi, cara, eu tenho um produto digital, e aí foi aí que você surgiu na minha vida. Eu preciso do Vitor. então, ó, deixa eu só clarear as coisas aqui pra quem tá ouvindo você pela primeira vez. Você não partiu do seu programa, você partiu da sua própria vida. É errado dizer que esse é um emagrecimento que vem de dentro pra fora? Total, total. É de dentro, né? Uma mudança que gera o emagrecimento. Você até atrai a pessoa pelo emagrecimento, mas quem faz o seu programa entende que é um processo muito mais profundo, é um processo 360, um processo holístico, um processo de visão sistêmica, né? Faz sentido isso? Sim, faz sentido. Tá. Faz E aí sentido. você viveu isso. Você, por motivos da sua vida, foi colocada numa situação de sobrepeso. E aí você escolheu tomar algumas decisões na sua vida, meio que de orelhada, né? Não foi com método, não foi com. Tipo, você não é da área da saúde, né? Não, não sou. Então, eu utilizei de métodos de mentalidade para conseguir viver o processo. Eu sou da área de saúde, tá, Vitor? Eu sou cirurgiã dentista. Então, após Perdoa. Cirurgião dentista é área de saúde, mas eu falei errado. Você não é da área de nutrição e você não é da área especificamente de emagrecimento. Você não vem desse background, né? Sim. Você experimentou na sua pele uma mudança. Uhum. E aí depois, por causa. Só pra entender isso mesmo. Depois, por causa das pessoas falando, Ju, o que você fez? Como é que foi isso e tal? Você começou a olhar e pensou, cara, tem algo aqui, não é isso? Sim. Sim, e até ali, Vitor, tinha uma questão muito confusa, porque eu não queria viver, eu já tinha feito milhares de dietas e eu não conseguia Sim, emagrecer. sim. Então, por exemplo, seguindo o papel, seguindo aquelas medidas, fórmulas de dieta. Então, ao longo de uma vida inteira, eu vivi com compulsões alimentares, bulimia, né? Então, até na minha casa, minha mãe também sempre foi sobrepeso, eu vim de uma família muito sobrepeso. E aí, quando eu me dei conta de o sobrepeso junto com a maternidade, com o casamento, com vida profissional, que eu não conseguia fechar minhas roupas, eu falei, cara, vai ter que ser alguma coisa mais assim, eu vou precisar. E aí, Vitor, eu olhei e falei, o que é a minha gordura? É energia.
e eu preciso, na verdade, viver um processo de desintoxicação, desinflamação e reprogramação. E ali eu busquei muito conhecimento do que emocionalmente te leva a um sobrepeso. E o que muitas pessoas não sabem, Vitor, mas alimentos industrializados, eles te viciam. E aí não é mais uma questão de escolha. É quando você não consegue decidir comer aquilo ou não, já é inconsciente. Então, muitos de nós vivemos o sobrepeso hoje por falta de conhecimento sobre isso. Então, eu vivi, ao longo do método, você come alimentos da natureza, somente alimentos da natureza. E quando você se liberta desses alimentos, você fala, cara, por que eu tinha tanta fome? Por que eu tinha tanto desejo? Não sou eu ali mais, são meus vícios. E esses vícios estão ligados ao seu inconsciente. Aquela busca anestésica realmente do alimento. E quando junta o emocional com esse vício que você tem pelo alimento, e é muito engraçado isso, porque quando essa pessoa tá viciada em droga, você fala, cara, você vai ficar esse tempo aqui, você vai te internar, né? Ou você tá viciado em outra coisa, então retira-se isso. Só que quando você decide viver um processo de emagrecimento que tem a ver também com sair de vícios alimentares, as pessoas vão ficar insistindo para você comer mais um pedacinho, mais um pouquinho e tudo Hum, mais. E aí ali, Vitor, existiu, na verdade, é uma cura, né? Durante 90 dias é muito além de um processo de emagrecimento, é uma cura, é um tratamento dos vícios alimentares que te levam ao sobrepeso. E existe ali um efeito de lipo natural, realmente. Você perde muita gordura. Porque tem uma coisa que eu falo, Vitor, é Deus não nos fez para ser sobrepesos. Na verdade, os nossos atos nos levaram para isso. E ao conversar com muitas pessoas, e isso também veio ao longo da minha vida, né, do sobrepeso, a gente começa a perceber, nossa, por que, que a pessoa que está sofrendo com sobrepeso, ela não consegue sair daquilo? Ela quer, mas por que ela não consegue? Porque muitas vezes ela não sabe que ela é dominada pelo vício alimentar. E vários alimentos industrializados, eles têm na sua composição químicos realmente para que aquilo te vicie cada vez mais. E aí você fala, cara, não consigo sair disso, mas por quê? Porque aquele alimento tem químicos. E os alimentos que Deus fez, eles não têm esses químicos. Né? Então você vai ser atraído pelo cheiro de uma maçã, pela cor, pelo sabor. Então, os alimentos industrializados, eles são mimetizados, né? Você acredita que aquilo é saudável, mas existe, na verdade, um mix de carboidrato, de gordura, de açúcar e sal para melhorar esse sabor, mas que, na verdade, te viciam e você quer mais, cada vez mais daquilo, né? ele melhora, mas de uma forma que não existe na natureza e uma forma que é injusto comparar. É. Tipo, eu acredito que é tipo. Eu não tenho filhos, né? Mas eu sei que filhos que são submetidos, crianças, bebês, crianças que são submetidos a telas muito cedo e estímulos, que o cara clica e uma coisa explode, aí clica e tem música e tal, eles têm mais dificuldade de se conectar realmente com outras crianças e de brincar com coisas mais lúdicas, né? Eu não tive telas quando eu era criança. Eu não tinha iPad, né? Agora tem iPad. E é uma forma que os pais às vezes usam para comprar tempo, né? Ah, pega o iPad, tá tudo certo. Mas isso faz com que os estímulos excessivos daquela tela, eles meio que apagam qualquer tipo de prazer que a criança pode ter com bloquinhos de montar, carrinho, sabe? E talvez não seja forçação de barra comparar isso com alimentação. Cara, o cara que come sei lá, vamos falar do glutamato monossódico, não é? Aquele negócio lá que tem no. É um pozinho louco que faz tudo ficar muito mais gostoso. E aí, se você comparar isso com uma alimentação normal, uma alimentação, como você falou, que Deus fez, que veio pronta, uma alimentação não industrializada, não tem como. Mesmo que você faça bem feito, mesmo que você faça com o melhor tempero, não tem como competir, porque é injusto. Eles estão em outra categoria. É como se fosse um lutador brigar com outro que tá com um anabolizante, que tá com uma arma, sabe? E eu acho isso muito interessante, trazer essa clareza, trazer esse perdão também, né? Para a pessoa conseguir escolher, experimentar uma forma diferente de viver. Porque eu acredito que você vende o emagrecimento, mas o que você entrega é muito mais, né? É uma forma diferente de viver. Faz sentido, Ju? Muito. É um emagrecimento a partir do conhecimento e das escolhas, Vitor. É tipo isso, né? Então, eu até falo, eu acho que nutrição tinha que ser nas escolas. A gente tinha que ter Total, nutrição. Então, olha total. só, você pode comer isso ou isso, mas isso tem isso, sabe? Então, é você ter o poder de escolha. O problema é quando você tem que fazer a escolha e você já não tem conhecimento, ou você não tem conhecimento, mas você vive a causa daquilo,
daqueles vícios que foram entregues para você ao longo da vida. Igual você falou, a partir do momento que você entra em contato, né, com o glutamato monossódico, então você já está viciado ali. Mas você não teve escolha, cara. Tipo, desde cedo a gente teve o Cheetos e teve a bolachinha e o Inho. Eu falo que o final de Inho, né? Suspirinho, Aham. bolachinha e tudo mais. Cara, e depois você tá viciado. E além disso, né, Vitor, você está hiperestimulado e emocionalmente, muitas vezes a gente não tá legal, a gente acaba usando o alimento como uma forma anestésica também. E aí tem uma coisa muito doida, Vitor, porque na parte mais difícil da minha vida, que eu falo que é o fundo do poço do sobrepeso, então eu estava vivendo maternidade, casamento, vida profissional e também viciada em doce, em alimentos, eu não conseguia sair daquilo. Eu entrei numa compulsão, enfim, num mix de emoção com o alimento. Eu até chamo essa fase de ciclo do sobrepeso. É quando você come, engorda, fica mal, fica em casa, e aí você só sobra comer, você não tá bem com você e vai comer. E aí eu falei, cara, eu tenho que sair daqui agora. E eu tenho que fechar as cortinas da minha vida para eu conseguir sair desse lugar, porque eu vou afundar cada vez mais. E Vitor, é incrível, porque quando eu conto isso, todo mundo se conecta muito e fala, cara, eu quero sair desse fundo do poço. E aí foi aonde eu vivi 90 dias numa alimentação da natureza, então eu até chamava muito de bicho e planta e tudo. E todos os dias, 7 horas da manhã, eu saía para correr. Então, tipo, fazia chuva ou sol, eu tava ali 7 horas da manhã. E meu filho tava com 3 meses, então eu acordava durante a noite para amamentar 2, 3 vezes, mas 7 horas da manhã eu saía para correr. E eram meus 40 minutos de reconexão, sabe, Vitor? Eu li um livro muito incrível do Nuno Cobra, que é A Semente da Vitória. Então, ele fala muito dessa conexão de corpo, mente, espírito. E eu conto muito, né, que eu saía para correr assim como se eu estivesse em busca de mim mesma. Eu não estava ali em busca só do emagrecimento. Eu estava, é como se eu imaginasse aquela gordura toda indo embora e eu me encontrando comigo, sabe, com a minha essência, comigo, me fortalecendo cada dia, para que eu conseguisse seguir para a vida, né, como mãe, como esposa, como profissional. E eu estava perdida de mim e perdida de você. Você não é ninguém, né? A gente perde a nossa força como ser. E, cara, interessante você ter citado esse livro, porque eu li esse livro do Nuno Cobra. O Nuno Cobra, pra quem não sabe, foi o cara que treinou Ayrton Senna. É um cara de muito. De muita história, né? De transformação, de resultado. Cara, pra mim esse livro foi muito importante porque ele. Eu não sei, você acha que sabe disso, mas talvez quem tá ouvindo não sabe, mas eu passei por um processo de emagrecimento de 27 quilos em um ano. E sem remédio, sem nenhum tipo de operação ou qualquer coisa assim, foi de uma forma muito natural e foi muito gostosa. Eu usei coaching nesse acompanhamento, eu tive nutricionista nesse acompanhamento, foi algo muito importante pra mim. E o Nuno teve um papel importante porque eu, eu tenho um prazer pela vida que não é comum. Eu tenho uma presença que eu entendo que é fora do normal. E isso é muito bom pra mim, mas ao mesmo tempo me atrapalha. Por quê? Eu desenvolvi crenças mentirosas sobre saúde. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo, o Henrique Carvalho, né? E ele era a minha referência de cara saudável. E ele, poxa, dorme certinho, 8 horas por dia, por noite, né? Só que aí, quando a gente ia num evento e ele dormia 7 horas e 45, ele ficava estragadinho, cansadinho, e eu fazia pouco dele. Eu falava, cadê o saudávelzinho? Que dorme meia horinha antes, meia hora menos e tá todo quebrado. Por quê? Eu vim de um espaço que eu acreditava que o sucesso era construído de noite. Eu acreditava que para construir um negócio multimilionário como eu construí, eu precisava sacrificar a minha saúde. O padrão mental que eu tinha era esse. E aí eu dormia, Ju, 2 horas por noite, 4 horas por noite. E não é assim, uma noite o bicho pegou e eu dormi só 4 horas. Eu dormia sistematicamente 4 horas por noite, 6 quando muito. Eu vi, o Facebook é mágico, porque ele tem aquele negócio de lembranças, né, memórias. E aí eu vi lá, tipo, 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu tinha um aplicativo, na época eu nem usava iPhone, não tinha dinheiro pra comprar iPhone, eu usava Android, o Android que tinha, que minha mãe me deu ali, com sacrifício. E aí eu tinha um aplicativo que media meu sono. E eu era tarado de biohacking, mas no sentido não de conseguir uma performance maior, mas tipo, de não morrer com os, os exageros que eu fazia. Então, olha o que eu fazia. O sono, eu não sei o quanto que você já olhou disso, né? Mas o sono tem 4 fases.
E já aconteceu com você, Ju, de você dormir muito e acordar quebrado, acordar, tipo, mal? Muito, né? Acontece. E já aconteceu de você um dia dormir bem pouquinho e acordar Não, ótima? ó, Vitor, não depois que eu virei mãe, viu? Porque aí é bem diferente. Aí é outro jogo, né? Aí o jogo é outro. Mas já aconteceu de, às vezes, você dormir pouco e acordar super bem e bem disposta? Sim, E aí, olha a loucura, eu vi lá que isso tem a ver com qual das 4 fases do sono que você tá. Então, e são 4 ciclos. E se você acordar no ciclo certo, mesmo dormindo menos, você vai acordar melhor e mais disposto do que se você tivesse dormido mais e acordado no ciclo errado. E aí, olha o que o aplicativo fazia, Ju. Ele me acordava antes da hora. Então, por exemplo, eu tinha um compromisso que eu tinha que acordar às 10, porque eu nunca fui de acordar cedo, né? Aí eu configurava um despertador que podia disparar até 2 horas antes. Se ele identificasse que eu estava dentro daquele ciclo, ele conseguia contar o ciclo baseado no meu movimento, com o acelerômetro do celular. E aí ele me despertava até 2 horas antes, desde que fosse no ciclo bom. E aí com isso eu hackeei realmente meu corpo para às vezes dormir 4 horas e ficar bem. E eu ficava bem, cara. Eu ficava bem. Só que o que eu não percebia, e foi o Nuno que me fez perceber, só para fechar esse loop, é que isso não vem de graça. Tem um preço, tem um custo. E aí o Nuno fala, os trabalhadorzinhos do cérebro, ou seja, as enzimas, cara, os neurônios, o troço todo aí, como é que funciona na nossa cabeça aí, pra você tá bem, eles estão trabalhando hora extra. Porque tem coisa que só se repara durante o sono profundo, tem coisa que só funciona de noite, tem hormônio que só é secretado, dependendo do seu círculo circadiano, num horário específico. E eu sabotei tudo isso. Foi assim que eu cheguei em 127 quilos. E aí, essa visão do Nuno Cobra, tem uma hora do livro dele que ele fala assim: talvez você durma menos do que os seus amigos e tenha mais resultado que eles. E era assim que eu me sentia. Mas o que você não tá percebendo é que isso tem um custo e um dia a conta chega. Cara, foi aí que o troço começou a mexer comigo, entendeu? Porque realmente eu olhava os amigos em volta, eu tinha mais disposição que eles, mesmo estando inflamado, mesmo estando com sobrepeso. E aí, o que eu não podia imaginar é que quando eu eliminasse esses 27 quilos, como eu eliminei, cara, eu ia ter mais acuidade, ia ter mais. Eu passei a ter mais sharpness. Como é que fala isso? Não sei nem se acuidade é uma palavra em português, mas eu quero dizer de clareza mental, clareza de raciocínio, mais afiado, sabe? E isso veio com o emagrecimento. Louco, né? sim. E no ano que eu emagreci 27 quilos, eu dobrei de faturamento. E aí eu destruí essa minha crença de que você tem que sacrificar sua saúde para construir seu negócio. Isso é uma mentira. Sim. E, Vitor, tem uma coisa que eu falo muito, né, que é sobre o nosso servir, né? O que estamos fazendo no mundo se não servir? Só que o seu servir, que é a vida profissional, que é a sua entrega, às vezes, na sua família, né, vem com fortalecimento do seu ser. Servir. Então, ser. Saúde física, saúde emocional e espiritual. E muitas vezes a gente se perde nisso, né? Sem entender que nosso corpo é uma máquina. E que quando você escolhe o alimento, quando você escolhe o descanso, quando você escolhe fazer a manutenção dessa máquina da forma ideal, você está fortalecendo o seu ser em todas essas áreas, física, emocional e espiritual, para que você consiga servir melhor o seu cliente, a sua família, enfim, né? E é justamente sobre isso também, sabe, Vitor, o método, porque muitas vezes essa pessoa está perdida do seu ser. Sabe, eu tô sobrepeso, eu só quero mais uma dieta, quero mais uma dieta rápida, uma dieta para me liberar da gordura. Mas sem entender que essa gordura ela tem uma causa emocional ali muitas vezes. Você se entregou muito para o outro, muito para o mundo, muito para o servir e não tá olhando para o ser, sabe? Então, quando você faz essa reconexão, é incrível. Assim, e aí, Vitor, vem as transformações do método, né? Porque quando essa pessoa tá bem com ela, bem com o mundo, e o depoimento é incrível. Eu sempre gostei muito de conversar com o meu cliente, com as minhas clientes, com as transformações que elas traziam. Mas eu me tornei uma melhor mãe, me tornei melhor esposa, minha libido melhorou, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, eu me tornei milionária, não sei o quê. Eu falei, cara, é isso, sabe? Tipo, existe uma realização minha muito grande como portadora dessa voz, como mentora disso. E ao viver isso, eu falei, isso aqui, sabe, eu tenho que esparramar isso pelo mundo. Então foi aí que nasceu um produto digital, porque eu queria esparramar essa mensagem. Eu queria que as pessoas vivessem esse caminho que eu tinha vivido, que é uma libertação realmente desses vícios alimentares, né? Só que isso só acontece quando você dá o passo e se permite viver o caminho de 90 dias.
E ao chegar do outro lado, Vitor, é impressionante, sabe, é uma reconexão com você, com o seu universo, enfim, é maravilhoso e é muito além de emagrecimento, então, Sim. vem o emagrecimento, mas junto com esse todo do seu ser, sabe. Então, bom, eu sou suspeita para falar, né, porque eu vivi, e é por isso, eu não consigo segurar isso. E é por isso, Vitor, que hoje o método, a maioria dos clientes vem através de indicação, são mais de 80% dos alunos novos são por indicação. Coisa. E não são poucos alunos, né? A gente pode falar quantos alunos você tem? Porque eu sei, mas a gente pode contar? Pode, pode sim. Então conta aí, quantas alunas você já transformou? São mais de 15.000 em 50 países, né. Então, quando uma vive, Vitor, é tipo isso que eu tô falando, ela não consegue segurar. Meu Deus, imagina uma pessoa que emagrece 15, 25 quilos, 30 quilos, já tiveram alunas de perder 60 quilos. Então, nem que você queira, onde você passa, eu falo para elas: "Vocês são o outdoor ambulante do método Sim. Power 90", porque, assim, é uma transformação de vida mesmo. E elas falam, sabe, tipo, aonde eu passo eu tenho que falar disso, porque eu não consigo me segurar. E é incrível também, porque às vezes elas são procuradas por: "Você fez lipo? Você fez uma bariátrica?" Elas falam: "Não, eu fiz o método Power 90, você não conhece?" Aí a pessoa fala: "Não, não, mas segue a doutora Juliana", então é muito legal isso. E Vitor, e hoje isso vem muito de encontro com os meus princípios, né, com os meus valores quanto a negócio digital, porque eu sempre me preocupei muito com o meu cliente, com a transformação, não só com a promessa, sabe, mas eu queria que ela realmente pudesse viver isso, e é por isso que eu coloquei no método a nutricionista, os personagens, a psicóloga, para que elas pudessem viver todo o método mentoradas por mim, mas também acompanhadas, né, para viver essa transformação. E é incrível, eu sou suspeita porque eu amo o método, amo os alunos. Que massa. E Ju, você já mediu nesse espaço de tempo quantos quantas toneladas você já emagreceu no mundo? Olha, Vitor, não, não medi, mas nossa, são muitas, né, assim, Meu então Deus. nunca tive isso, né, de ir somando ali, porque eu na verdade eu pensei também como atingir mais pessoas, como e não e saber exatamente, mas enfim, muitas pessoas já me perguntaram isso. E, enfim, é uma coisa que eu penso em fazer, né, cada um colocar ali, ou então até colocar em doação de alimentos, eu já pensei em fazer isso, sabe, que a pessoa possa doar aquilo que ela se livrou, né. E o mais incrível, Vitor, do método é assim, quando eu pergunto para a pessoa: você se imagina voltando lá onde você estava ou sendo quem você era? Jamais. Porque o que eu aprendi ao longo desse caminho, é todo esse conhecimento e essa vivência do método, me fez entender que eu jamais vou voltar para lá, porque agora eu conheço algo que eu não sabia, eu conheço algo de mim mesma que eu não conhecia. Maravilhoso. E é essa pessoa livre desses vícios, que ela não sabe que são os vícios dos elementos químicos desses alimentos, né. Então por isso que é uma desintoxicação, desinflamação e uma reprogramação. Quando eu falo em reprogramação emocional e alimentar, porque esses alimentos causam emoção em você, um prazer. Quando você fica sem, eu falo para elas: "Olha, vai fazer uma massagem, vai fazer uma outra coisa que te dê prazer". É como se eu desligasse o seu videogame, Substituir, né? Vitor, e falasse assim: "Olha só, Vitor, vamos dar uma volta no parque, vamos fazer uma coisa legal, vamos no parquinho, vamos no shopping, vamos ver". Eu mesma, ao longo do meu processo, eu ia para loja de decoração, porque eu amo decoração, mas como eu não estava me sentindo bem antes, eu descontava na comida. Depois eu falei: "Ó, vou olhar a loja de decoração, vou passear e tudo mais". E ali eu fui abrindo espaço para outros prazeres da minha vida. E é muito louco isso, Vitor, porque quando eu estava sobrepeso, eu tinha dificuldade de agachar, dificuldade de fazer coisas simples com os meus filhos, sabe. Então era uma vida mais difícil. E quando você vai emagrecendo, a sua vida vai se tornando também mais gostosa, sabe. Então, ao chegar do outro lado, a pessoa fala: "Eu jamais quero voltar lá", mas hoje eu tenho mais conhecimento sobre os alimentos, sobre o que me sustenta, porque os alimentos da natureza, Vitor, eles te dão saciedade, eles vão te segurar mais tempo sem aquele vício de comer a cada 2 horas, isso não existe, né. Carne, legume, salada, aquilo vai te dar uma saciedade e você às vezes vai só jantar. Sua insulina baixa, então você não vai ter aqueles picos de insulina que te levam a comer, te levam a armazenar mais gordura. Então é um processo muito natural e isso vem de encontro com o que eu sempre preguei: Deus não nos fez para ser sobrepeso. Nós estamos assim porque nós fomos escolhendo cada vez uma vida mais moderna, né, industrializada, mais, de hiperestimulação também por questões, né,
do rápido, do fácil, do alimento fácil, da vida né? Então a gente começa a construir uma ideia do que é digital também, vários estímulos e tudo mais. Vou trabalhar cada vez mais, vou comer cada vez pior. Peraí, cara, você tá matando seu ser, né? Tipo, é isso, né? Cara, que maravilhoso. Ju, cara, te convido a dar uma olhada nisso. Começar a pesquisar suas alunas no final do processo e ver quanto que elas emagreceram e somar isso. No meu processo de emagrecimento, eu me comprometi a doar uma cesta básica para cada quilo que eu eliminei. E foi uma parada massa, foi uma parada legal. Foi algo que me motivou, foi algo que me ajudou. E acho que se você começar a medir, você vai conseguir saber quantas toneladas você emagreceu o mundo, porque já tá na ordem das toneladas com certeza, né? Fazendo uma conta simples, poxa, 15 mil alunas, né? Para e pensa, se cada uma emagreceu 1 quilo, já são 15 toneladas. Pegou? Então, não é possível que você não esteja nesse ponto, porque você falou que teve aluna que emagreceu 60 quilos, né? Então, cara, eu acho que é uma forma muito interessante de medir o impacto. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Que massa. E se você conseguir atrelar alguma coisa de que cada um desses quilos gera algo de bem pro mundo também, eu acho que acrescenta ainda uma camada extra, né? No que você faz. Sim, Achei isso sim. muito poderoso. E Ju, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui no VDcast, elas também têm ou querem ter cursos online, mentorias. Uhum. E como é que foi pra você o começo disso? Quando você virou e falou assim, cara, eu vou transformar esse troço num programa. Eu vou fazer isso, eu vou aceitar essas pessoas, vou trabalhar com elas. Como é que foi? Você lembra? Tem quanto tempo isso? Quando que foi? Vitor, foi em 2000 eu vivi meu processo em 2019 e ali foi muito incrível, porque assim, essa mãe que tá em casa, muitas vezes sobrepeso, eu me sentia muito solitária. A maternidade, Vitor, e quando eu falo maternidade, não é só a mãe, é essa mulher que eu falo, a maternidade, ela é como uma avalanche. É como se fosse uma onda mesmo, Vitor, que te cobre e você se perde de você. Como que eu vou equilibrar todas essas áreas da minha vida, com casamento, vida profissional, filho? Meu, peraí, parece que eu não sei nada. E muitas vezes ela se sente muito sozinha. Eu falo que é o solitária e sozinha, mesmo cercada de pessoas. Então, se outras mulheres estão aqui me ouvindo, com certeza vão se conectar muito com isso. E ali eu também conversava com muitas pessoas por direct, pelo meu Instagram. Ou seja, eu tentava ver ali como será que aquela mãe está sobrevivendo. E na verdade eu estava ali buscando um reencontro comigo e eu também comecei a ajudar outras pessoas me conectando através dos directs e tal. E eu via como uma palavra, sabe, Vitor, vamos lá, eu tô com você, tipo, mudava a vida das pessoas. E eu sempre tive muito isso, de às vezes descobrir caminhos. Antes, né, eu sou cirurgiã dentista por formação e eu sempre gostei muito da pessoa, eu gostava muito do meu paciente, eu gostava muito do cliente. Até que tem pessoas que eu encontro hoje em dia e falam assim: nossa, quando você me atendia e tal, então eu sempre gostei muito da pessoa. Então, independente da minha profissão, eu sempre gostei muito de pessoas, de ajudar, enfim, de alguma forma. E aí ali eu vi que tinha uma forma de falar para essa pessoa o que eu tinha feito e por que ela não poderia viver aquilo. Então eu vi que, meu. E aí uma vez a pessoa falou para mim assim: Ju, coloca a gente num grupo de WhatsApp que tudo que você falar a gente vai fazer. Eu falei, cara, tem uma coisa aqui. Aí eu vou pegar um nutricionista, eu vou ajudar essas Total. pessoas. E foi bem na época da pandemia, sabe, Vitor? Então tinham pessoas que estavam na Itália. E ela falou assim: mas e aí, vamos treinar com a gente, sabe? Eu falei: peraí, vamos ligar uma live de Instagram aqui. E aí, tudo aquilo que todo mundo estava fazendo, tipo, que parecia uma coisa, como que eu vou levar o meu produto para o digital? Eu estava fazendo por querer ajudar as pessoas mesmo, sabe? Por querer fazer companhia para aquela pessoa que estava dentro de casa e tudo. Só que para as pessoas que estão em volta, né, de nós, assim, isso é muito novo. Então, tipo assim, como assim você tá, né, você tá criando um negócio que é a partir de ajudar as pessoas, mas pelo seu Instagram, né? Então, tipo, será que você tá jogando? Será que você tá o quê? Você tá perdendo seu tempo aí, né? E não, já era ali o nascimento de um propósito, de um negócio, de ajudar outras pessoas. E aí é óbvio, né, Vitor, assim, existe muito essa pressão de sai desse celular, né? Só fica no celular, né? Então só fica nesse computador, só sai disso e tal. E ali eu já sentia, porque assim, quando você tem um depoimento do seu negócio, você fala, cara, eu já sei. Ai, Vitor, tem uma coisa muito legal, porque assim, quando eu comecei a sentir toda essa pressão em cima de mim, um dia eu pensei, cara, se meu negócio acabasse hoje, o que eu teria feito? Quais são os meus propósitos que eu cumpri até aqui? Mesmo que até ali ele não tivesse me dado lucro, ele não tivesse sido um Ô, 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 negócio. ô, ô, ô. Você ouviu essa pergunta? Ô, galera do VDcast, eu quero que vocês se façam essa pergunta. Repete, Ju, pra assentar, pra eles realmente receberem. Quais são os propósitos que eu teria cumprido se meu negócio deixasse de existir? Se parasse agora, deu ruim, pum, acabou.
E aí, o que que Se ficou? acabasse agora, o que que eu fiz com o meu Instagram, por exemplo, que eu só postava, até ali eu só postava, não lucrava com aquilo. E aí, Vitor, eu fiz uma lista. Eu levo para as pessoas o quê? Eu falo de Deus, eu falo de família ao mostrar a minha família, eu falo um pouco de saúde física e emocional, eu falo que essa pessoa pode se reencontrar, que ela pode se gostar sim. Então, eu fiz ali os meus propósitos, eu fiz ali uma lista de coisas que eu expunha para as pessoas. Então, o meu Instagram não era um simples, nossa, uma influencer que não tinha um propósito por trás, eu tinha. E se de alguma forma eu não tivesse lucros financeiros com aquilo, a minha marca estaria na vida das pessoas. Forte. Então, a sua marca, Vitor, é aquilo que você deixa na vida das pessoas. E é por isso que no momento que eu falei assim, então tá, essa pessoa tá pedindo para eu criar um grupo de WhatsApp, eu fiz, Vitor, na época, assim, pelo Mercado Paga, Racha Tele Pague, não era tipo nenhuma página de tipo assim, de conversão, Não tinha página de vendas, era checkout? não, promete nada. Gente, olha só, eu vivi isso, isso e isso. Se você quiser viver isso comigo, tipo, arrasta a tela, paga e, tipo, vem comigo, sabe? Então a pessoa mandava Que massa. o Vitor, e aí, gente, nossa, tá deixando dinheiro na mesa. Eu não entendia sobre isso, porque eu fiz tudo pelos stories. E aí a pessoa me mandava o comprovante ali pelo direct mesmo, sabe? Uma coisa assim, total Aí você confiança. acrescentava no grupo na unha, Total né? confiança na unha. Eu fiz as primeiras 3 turmas sozinha, porque para mim também tudo era muito novo, sabe? E aí, Vitor, tipo, cara, como que eu transformo a vida das pessoas com o que eu sou, com aquilo que eu vivi, sabe? Então, isso é a mentoria, né? É muito além, Vitor, do que você ensina, mas é sobre o que você é, sobre o que você está disposto a ajudar a outra pessoa. E aí, onde a gente parou aqui? Sobre como que nasceu tudo isso, né? Então, para quem não. Porque, assim, existia uma pressão até mesmo do meu marido, né? Nossa, você só fica no Instagram, não sei o quê. Mas eu já sabia o que existia por trás ali daquelas mensagens, quando eu estava ajudando aquelas mães. E ali, Vitor, eu vi muito do meu público. É aquela mulher que muitas vezes está em casa sozinha, como eu me sentia. É como se eu estivesse me ajudando ali, sabe? E aí eu falei, cara, por que eu não posso estender a mão para essa pessoa? Tipo, eu tô aqui no meu conforto da minha casa, tô me encontrando e eu posso ajudar com ela com o que eu já me encontrei. Tipo, e aí, né, Juliana, você é neurocientista? Não, não, é com o que eu vivi, com os conflitos que eu vivi da maternidade, do casamento, da vida profissional, espiritual, eu posso estender a mão para essa pessoa. E aí, né, Vitor, é muito sobre o que você fala, né, o se importar, o estender a mão. Ali, para mim, tudo isso já fazia muito sentido. E aí, quando eu falei, vambora comigo, apaga aqui, arrasta a tela, tipo, 180 pessoas vieram para a primeira turma. E aí ali já começaram as primeiras transformações. E como eu sempre gostava muito de ouvir as pessoas, eu ligava uma live. Vou ligar uma live aqui. As minhas primeiras lives davam 100 pessoas ali. Vou ligar uma live aqui para ouvir como foi a transformação dessa pessoa. Aí o depoimento de uma já trazia outra e trazia outra. E ali foram, né? Foram, entre aspas, os meus eventos de abrir turma eram sempre assim pelos próprios depoimentos das próprias alunas que tinham vivido e seus maridos, enfim, e todo mundo vendo tudo isso acontecer. Esse movimento dessa dentista maluca que virou uma emagrecedora de pessoas. Mas é muito além disso, né? Você não é uma dentista maluca que virou emagrecedora de pessoas, não. Você é uma mulher incrível que conseguiu um resultado incrível e que inspirou outras mulheres e criou um movimento, tá bom? E você não tá se metendo na profissão dos outros, você tá criando espaço para a profissão dos outros. No seu programa, você tem nutricionista que acompanha, você tem personal que acompanha, você não tá metendo o bedelho numa área que não é sua, você tá expandindo o resultado que você teve para o mundo, você tá criando um movimento, você tá cuidando dessas pessoas, você tá estendendo a mão para as Julianas do passado. Você tá criando a transformação que você teve, você tá multiplicando a transformação que você teve e você tá oferecendo quase que numa bandeja pronto para quem escolher esse facilitador, esse atalho na sua vida. Então, o que você está fazendo é incrível. Você não é uma dentista louca que se meteu numa área que não é sua. Você é uma mulher que teve um resultado incrível e que está escolhendo facilitar a jornada de outras mulheres que também querem ter esse resultado incrível, tá bom? Não deixa ninguém te convencer de nada diferente disso. Sim, é uma brincadeira e obrigada por isso, Vitor. Mas é isso, né? Então, hoje já tem a mentoria também individual, então muitas pessoas querem esse contato ainda mais próximo. Então, na minha mentoria também já tem muitas pessoas, já tem muitas alunas que preferem, ao invés de viver o método, né, dentro do programa apenas, mas uma mentoria ainda mais próxima. E também sinto a importância dessa mentoria para algumas pessoas, né? Enfim, Vitor, assim, quando alguém fala para mim assim, como que é? Eu falo assim, olha só,
é um negócio que só tende a crescer, que vai espalhar pelo mundo, porque a transformação que gera na vida das pessoas é muito além do emagrecimento. Existe muita perda de gordura, existe muito emagrecimento, mas existe uma nova mulher, um novo homem que nasce ali a partir daquele processo de emagrecimento, sabe? Com todo esse conhecimento que a gente leva, com esse caminho que a pessoa pode passar. E em termos de negócios digitais, né, eu sempre olhei muito para os princípios que você precisa ter como pessoa. O seu negócio digital, ele nasce a partir do que você é e dos seus princípios, dos seus valores, do quanto a sua promessa está alinhada também com a transformação que você está disposto a entregar para a pessoa. Porque a sua marca é a marca que você deixa na vida das pessoas, né, Vitor? Então, quando isso acontece, a pessoa vai ali, né, aquele lifetime value que eu nem sabia que existia, né, esse nome, mas que a pessoa vai se conectar ao quem você é e qualquer coisa que ela precisar viver de transformação, ela vai falar: olha lá, eu vou lá, essa pessoa tem uma resposta. E assim, Vitor, como você se tornou um mentor para mim. Eu já falei isso para várias pessoas, mas eu não me conecto apenas com o que você me ensina muito, mas eu me conecto com os seus princípios, eu me conecto com quem você é. E você é meu mentor, Vitor, por saber para onde você olha e para onde você está indo. Por sim, por onde você chegou, mas para onde você está indo, para onde você está olhando. Então, isso me conecta e para que eu seja uma mentorada sua eterna. Assim como eu tenho outros mentores, né, na área de desenvolvimento pessoal, que são mentores eternos, porque uma palavra lhe mudou a minha vida e porque eu me conecto com quem você é. E não somente com o que você me ensina. Você me ensina muito por quem você é. Que demais, cara. E é muito doido porque tudo que eu desenhei no meu negócio, o Mastermind, a mentoria, o maestria, o como começar do zero, os programas, os eventos, tudo isso. Cara, eles são belas desculpas, né? Pra eu encontrar gente do bem e que ajuda pro que quer que esteja construindo, né? Eu lembro onde eu tava, Ju. Eu lembro, na época eu morava no Rio. Eu tava no meu apartamento, no Leblon, quando a gente se falou, quando você mandou mensagem. A gente se conheceu foi no evento da Maura. Na verdade, você me conheceu no evento da Maura, né? Ali eu conheci os seus valores, os seus princípios, eu conheci quem você Que é. massa. E naquela época eu ainda tava gordão. Isso foi antes do meu emagrecimento. Acho que você me conheceu com 127 quilos, cara. Acho que você me conheceu no auge ali. Eu rolava, não andava, né? Que loucura. E que louco isso, cara. A Maura Albanese, ela é mãe da Lara de Albanese e esposa do Rô, Sabu, Rogério Sabu. E a Lara e o Rô estão no Mastermásio desde 2000 e sei lá quando, desde quando começou. Já tá no 8º ano o grupo, acho que é isso, 7º, 8º, 8º. Cara, que massa, né? Que por causa de uma palestra você chegou em mim. Mas teve um gap, né? Tipo, a gente se conheceu ali. Aquilo foi que ano, você lembra? 2000 e... Foi em 2017, Vitor. 2017, pelo amor de Deus. 2017, então ali eu nem pensava em ter um negócio digital, mas eu já me conectei com você, olha que coisa, né? Ali eu já comecei a seguir você. Então, assim, eu não tinha negócio digital e naquele momento eu não pensava em ter, mas enfim, eu tinha a minha clínica odontológica, já com uma empresa, eu já liderava ali 30 funcionários e tudo, estava em outro meio, mas eu me conectei muito com o que a Maura, né, tava, e você subiu no palco dela e eu me conectei muito com as coisas que você falou e comecei a seguir você. E aí, quando minha vida se tornou um produto digital que eu podia, né, espalhar para todo mundo, tudo e ajudar outras pessoas, na hora eu lembrei de você, até mandei uma mensagem, né, Vitor? Acho que eu tô com um produto digital aqui, eu comecei tudo isso. Teve um gap de aceitação de que você tinha no negócio digital também, não teve isso? Sim. Tipo, entender, nossa, isso então eu tenho então um negócio digital, teve isso, né? Então eu tenho um negócio digital, então, e na verdade, Vitor, eu comecei por um lado diferente do que as pessoas começam. Às vezes a pessoa fala, cara, eu quero ter um produto digital, o que eu posso ajudar as pessoas? Como que eu vou criar isso, né? E na verdade é que o meu já existia, tipo, como que eu vou colocar isso para o mundo? Como que eu vou espalhar isso? Como que eu vou. Página de vendas, eu não sabia nem que era uma página de vendas, espera como que eu vou fazer isso? Então, tiveram todos os entraves ali, eu lembro de uma vez falar assim, Vitor, parece que tá todo mundo indo numa reta, né? Numa linha reta para cima. E parece que o meu negócio tá tipo assim, eu tô aprendendo, eu tô ainda estudando, eu não tô entendendo. E aí você falou assim, é isso mesmo, porque é sobre o seu negócio, é sobre você melhorar o seu próprio negócio, você entender os seus próprios caminhos. Sim.
E nossa, Vitor, como aquilo fez sentido. Eu falei, cara, é isso aqui, sabe? Não é sobre você olhar, porque às vezes, Vitor, nós vamos ver do negócio do outro aquilo que tá dando certo, né? O jogo dos milhões, né? Então, mas e aí? Se você é muito bom em vender milhões, mas não entregar, né, essa transformação, então não é bem por isso. Então, eu estava sempre olhando para o cliente, para transformação, para melhoria do negócio. E você me fez ver isso, tipo, é ser você, é sobre entregar, é sobre transformar, é sobre o se importar. Então, aquilo ali para mim fez muito sentido do que eu já fazia também. E falei, cara, é isso mesmo. E tem momentos, Vitor, que o seu negócio vai estar dando voltas para baixo, para cima e melhorando, e você vivendo os seus próprios processos. Mas, de acordo com aquilo que você acredita, com a transformação que você está disposto a gerar no mundo e que você sabe que o seu negócio gera, é infinito, né, Vitor? É infinito. Não tem como parar, né? Uau, e é infinito e se retroalimenta. Eu acho que é um jogo infinito, né? É eterno mesmo. E é muito louco porque realmente pode ser pra sempre, né? É para sempre, né? É para sempre. É uma marca, né? Você pode mudar de negócio, Vitor, mas, tipo, se você abrir um bar, eu vou lá no seu bar, porque eu sei os seus princípios, eu sei quem você é. Tipo, é isso, né? A sua marca, ela é o seu registro no mundo. E por mais que você venda as suas várias empresas, mas, assim, a sua marca é quem você é, aquilo que você deixou. Inclusive, é ela que tem valor, né? Na hora que alguém for investir na sua marca, fala assim, nossa, eu vou comprar uma coisa do Vitor, comprar a empresa dele, porque eu conheço ele, eu conheço a palavra, os princípios dele, né? E é isso. E eu acho que o caminho do negócio digital, Vitor, é justamente esse: você crescer sem se corromper diante daquilo que parece que é muito fácil, que as pessoas às vezes tentam vender, né? E eu percebo isso, Vitor, você nunca utiliza venha ganhar dinheiro fácil, ou venha que é fácil, vem, não, sabe? Vem que eu vou te ajudar. Eu prometo que a transformação, que você vai entrar num caminho, que você vai ter ajuda, que você vai ser mentorado, que você vai viver os seus processos. Mas é um processo, né? É um processo. E é isso que confunde muitas pessoas, né, Vitor? De tipo, nossa, mas espera aí, será que para mim tá demorando mais? Porque parece que o outro tá fazendo o jogo dos milhões. Não, mas espera aí, você vai chegar nos milhões. Porque existe um amadurecimento interno que você precisa passar sobre o seu negócio, sabe? Né? E tem a ver com fazer no seu ritmo, né? Respeitar o seu momento. Tem a ver com ser delicado, né? Ser gentil consigo mesmo, né? Eu vejo que nesse processo, você ajuda as pessoas no processo de emagrecimento, eu ajudo as pessoas no processo de criação de escala do negócio digital. Mas, cara, como tem a ver, né? Como tem pontos em comum? Eu acho que existe uma fórmula mágica, que não é mágica, né? Envolve trabalho, mas existe uma receita, existe um caminho, cara. Existe um conjunto de ações que você pode implementar que em qualquer área vai dar certo. E o meu jeito é um, o seu jeito é outro, mas se você usar isso para qualquer área da vida, as chances são que vai ter muito resultado, né? E como que as grandes barreiras, elas são emocionais. Lá na mentoria mesmo, cara, eu ensino marketing, eu atraio as pessoas pelo marketing, mas assim como você que atrai as pessoas pelo emagrecimento, o cara lá ele leva muito mais do que o marketing, né? É uma coisa que pro mundo lá fora é até estranho falar, mas eu acho que o grande salto é a vida que a pessoa passa a ter. Os valores alinhados com o que ela acredita, o negócio servindo o estilo de vida dela, ao invés de uma vida servindo o negócio. Só que, cara, é difícil vender isso, né? Eu imagino que as suas meninas aí, quando emagrecem 60 quilos ou 6 quilos, não importa, o que elas ganham é muito mais do que o emagrecimento, é muito mais do que uma questão estética, às vezes é muito mais até do que a questão da saúde. O que elas ganham é a reconexão com elas mesmas, com Deus, com o que elas acreditam, com o propósito, com a vida delas. E se você quiser fazer anúncio sobre isso, ninguém vai clicar. Elas querem ver um antes e depois e falar, eu quero isso, parece lipo, né? E assim como eu, cara, eu me utilizo disso, eu escolho me valer disso. Cara, eu falo dos dígitos. Eu falo sim de liberdade financeira, geográfica e de tempo. Eu não prometo dígitos, sabe? Mas vamos falar qual é a real da real. A sua história é linda e ela é inspiradora e vai ter uma pessoa que, por identidade a você, Juliana, vai escolher fazer negócio comigo. Só que isso tudo seria muito legal, mas muito menos poderoso se ao invés de 15 mil alunos, você tivesse 15. Então, as pessoas precisam dos dígitos para abrir a porta. Vou ouvir essa pessoa. Vou ouvir. Ela fez 1 milhão. Então eu vou ouvir. Sabe? E é muito doido isso, porque o mundo seria diferente se a gente não precisasse disso, né? Tipo, eu tava. Essa semana foi uma semana puxada para mim. Ontem acabou a certificação em coaching do Brandon Burchard. Você conhece o Brandon?
Brandon é um dos meus mentores e 2 anos atrás eu fiz a certificação em coaching de alta performance dele, foi muito legal. E a cada 2 anos você tem que refazer a semana lá pra ficar afiado, né. E cara, eu fiz lá o troço, tipo, me dediquei pra parada ali e é muito doido porque várias pessoas ali elas nem querem atender as outras pessoas. Elas fazem aquilo ali pelo quanto é gostoso você tá no topo do seu jogo, né. E, cara, eu sou um cara bagunçado, sacou? Eu faço questão de não parecer algo diferente do que eu sou. Então você pode ter certeza que aqui em volta tá uma zona, sacou? Olha só, tem uma garrafa de. Não sei nem o que, que é isso. E eu nem sou de beber. Isso aqui, em algum hotel que a gente ficou na Itália, a gente ganhou de presente e veio aqui. E tá aqui do meu lado. Será que tinha que estar do lado da mesa que eu tô trabalhando? Certamente não. Sacou? Tem meu relógio aqui, tem a capa da GoPro que eu uso pra. Tipo, e aqui meu carregador externo. Tipo, o que eu quero dizer é que tá uma bagunça isso aqui, tá uma bagunça mesmo. E eu não escondo a minha bagunça. E aí, eu tava nessa certificação, e lá, a galera que segue o Brandon tende a ser muito certinho. Porque o Brandon é o cara engomadinho, todo certinho. E aí, eles estavam falando do que pra eles é alta performance, e isso envolve o horário de acordar, o horário de. Cara, eu não tenho esse troço. E é muito doido porque eu soltei lá o lance do faturamento de US$ 4 milhões. E no momento que eu falei isso, eu virei uma referência na sala que eu tava. Sabe, uma sala de troca entre pessoas ali. 4, 5 pessoas e tal. E aí eles começaram a ouvir o que eu faço. Sendo que se eu não tivesse falado. E no final eu falei, gente, vocês estão ouvindo aqui o que eu faço e estão me vendo como referência e se inspiram no que eu tô falando, mas o que eu tô falando é que tá uma bagunça. Eu cheguei a mostrar pra eles e tava muito mais bagunça do que agora. Eu mostrei pra eles. Eu falei, agora, se ao invés de US$ 4 milhões eu tivesse feito 40 mil dólares, vocês não iam estar me ouvindo com tanto afinco, né? Aí eles, certamente não. E como é isso, né? Por que que. Eu não sei explicar. Mas realmente, quando você usa esse gatilho, né, do resultado, ó, meu resultado é esse. Pum. Igual você, emagreci 15 quilos em 90 dias. Cara, vira incontestável. A ponto de o que você faz virar algo admirável. É possível, óbvio que eu não fui pra esse caminho, mas é possível a minha bagunça, por causa do meu resultado, autorizar o cara a ser bagunceiro também. Sendo que ele tava buscando, tinha gente ali que eu liberei, cara, que eu libertei, porque eles estavam presos em buscar uma disciplina. Eles estavam presos porque eles acreditam que sucesso se parece com tal coisa. E aí alguém, o Brandon, se parece organizado, então tem que ser organizado. Mas eles estavam vendo um cara brasileiro, tipo, bagunceiro, que enaltece a bagunça e que teve resultado. Então, opa, é possível então? Porque que acontece? Eu acredito que se eu fosse organizado eu teria ainda mais resultados. Mas eu acredito que tem uma galera que está sacrificando sua energia, seu elan, seu poder sexual, sua potência tentando ser uma coisa que não é. Se eu me desperdiçasse tentando me organizar, eu não poderia estar aqui com você, porque eu estou me organizando, por exemplo. Então, eu acho que quando a gente é honesto com quem a gente é e o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer, aí a gente alcança um espaço de contribuição no mundo que é muito mais poderoso, porque é a verdade, né? Que incrível isso, Vitor, porque é exatamente sobre o seu ser, respeita o seu ser, o seu modo criativo é esse, o seu modo de transformação é esse, né? E você liberta as pessoas justamente por você falar: olha só, eu me permito ser como eu sou, e isso me faz milionário, sabe? Então, tipo, você vem porque eu sou milionário, mas peraí, olha aqui, né? Então, esses são os meus valores, essa é a minha forma de agir. Às vezes eu vou ter que deixar ali o meu relacionamento de lado para organizar essa mesa, mas eu prefiro estar com a minha namorada, eu prefiro desfrutar de outras coisas. E às vezes até investir em alguém que vai te ajudar para isso, né? Em delegar esses processos. Então, e isso, o Vitor, tem muito a ver também com a mulher, porque ela é muito controladora. Ela quer fazer tudo, ela quer ser a melhor em tudo, ela quer dar conta de tudo. E tem muita cobrança, né? O mundo exige, né? Tem que ser assim, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que estar assim, tem que estar assim. Eu entendo. E eu até acho, Vitor, que quando eu vivi o meu processo, o que mais atraiu as pessoas é no sentido de ela conseguir emagrecer sendo mãe, sendo casada e tendo um trabalho. Então, tipo, como que eu vou olhar para esse todo? Então, eu nunca abri mão de expor também os meus princípios ali, sabe? Que, tipo, isso aqui, isso aqui. Então, tipo, não abra mão, Vitor, dos seus princípios, de ser quem você é, por um único resultado, porque o resultado é o todo, é sobre você ser, é sobre o seu servir a partir do seu ser, sabe? Então, os resultados financeiros, eles vêm sim
quando você respeita o seu ser e fortalece o seu ser, que é o saúde física, emocional e espiritual. Eu acho isso lindo. Então, não importa se é processo de emagrecimento ou de escala de negócios digitais, eu acho que nada vai ser mais poderoso do que entender como você funciona, qual é a sua receita, não a minha receita, não a receita da Juliana, a receita sua aí que tá ouvindo aí esse VDcast ou assistindo no YouTube, porque reza a lenda que teremos esses vídeos no YouTube. Então, lá no Maestria ao vivo, e você tava lá, seu marido tava lá, a gente pode falar disso também, seu irmão tava lá, vamos falar disso também. Fui arrastando todo Tá, mundo, tá né? acontecendo. Cara, lá no evento, a música tema do evento foi a música da Pitty, que fala: o importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro. Cara, eu escolho permitir, eu escolho dar permissão, eu escolho autorizar, eu escolho provar, mostrar que qualquer pessoa consegue muito mais resultado indo forte em quem ela é do que tentando fingir ser qualquer outra pessoa, cara. Faz sentido? E tem a ver também com o que você ensina lá, né? Total, Vitor. E aí vamos falar também, né, é muito fácil às vezes a gente atrair a pessoa por uma única coisa, então um exemplo, tá, mas tipo: "Nossa, olha o meu antes e depois corporal aqui", mas a pessoa quer ampliar aquilo, ela quer falar assim: "Como que você tá dando conta mesmo tendo família, mesmo tendo não sei o quê? Eu quero saber se eu me conecto com o seu ser, se eu me conecto", porque às vezes, Vitor, até tá muito na moda isso, né, mas construir um arquétipo que vende, mas esse é o arquétipo que transforma, esse é o arquétipo que leva a você não se aprisionar nesse arquétipo que muitas vezes vai fazer você vender, mas esse arquétipo é aquilo que eu quero ser? Ou depois eu vou ter que perder a minha essência, que já era o que eu conseguia transformar as pessoas, porque eu me montei num arquétipo, né, de tipo só que só vende. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não Total. adoecer, né, Vitor? O mundo vai adoecer muito se as pessoas focarem somente em uma área para eu ter resultado somente aqui financeiro, eu abandono a minha família, eu abandono aquilo que também tem valor para mim. Então, quando a gente zela pelo todo desse ser, né, a gente vai crescer, né, e o resultado financeiro é um resultado do seu ser, Coisa linda, cara. Coisa linda, Ju. do seu servir, né? E você, quando você escreve servir com o ser maiúsculo, né? S-E-R. Ser, servir. Isso, servir. Saúde física, emocional e espiritual, então você está pronto para servir no seu trabalho, servir na transformação que você gera no mundo e na sua Que família, né? massa. E Ju, uma coisa que eu quero trazer é esse lapso temporal, né? Lá de 2017, você viu aquela minha palestra, você nem pensava em ter um negócio, depois você construiu o seu negócio, depois você chegou em 7 dígitos com o seu negócio, e você falou que no primeiro momento o maridão não entendia. E às vezes até julgava, você passa tanto tempo no Instagram, o que você tá fazendo? Como foi então esse movimento de agora ele apoiar e inclusive tá lá no evento? Como é que foi isso de trazer pra si? Vitor, existe uma coisa que está dentro só de você, né? Então, por isso que eu sempre eu gosto muito de falar, olhe para dentro, sabe? O quanto isso é importante para você, o quanto você está disposto e você mesmo acredita naquilo que você vai fazer. Porque às vezes a gente quer o respeito do outro e o apoio, mas sem você mesmo entender. Então, ali eu vivi muito mais esse processo interno de despertar, de colher resultados, de printar. Uma coisa que eu fazia, Vitor, sempre que alguém me mandava uma mensagem de transformação que eu tinha gerado, às vezes, através de uma mensagem, eu printava, porque eu falava assim: aqui tá a força, sabe, do que eu faço através da internet, mesmo que ninguém compreenda, mas aquilo me fortalecia a estar ali. Então é uma coisa que as pessoas podem fazer, colher depoimentos, não para o ego, mas para você saber que o seu ser transformou a vida de outra pessoa. E o que a gente está fazendo no mundo, se não isso, né? E aí ali, Vitor, eu fui, né, fui crescendo nisso, na transformação que eu já tinha certeza que eu gerava na vida das pessoas. E quando isso foi vindo como um resultado, uma avalanche também financeira, né? Então, por exemplo, dos dígitos e tudo mais, isso realmente fez uma diferença também na nossa casa. Então, uau, né? Eu quero ir pro digital também, né? Então, como que é isso? Me ensina a fazer isso, Ou, né? ou seja, você não se limitou, você não esperou um apoio, você não fez ele de errado também, você só seguiu. E aí o seu exemplo, a sua transformação arrastou, é isso? Sim. E eu acho, Vitor, às vezes a gente perde muito tempo debatendo, sabe? A gente perde muita coisa com guerra. Não, então, tá bom, mas eu te compreendo, mas eu continuo. Então, eu acredito tanto que eu continuo, eu acredito tanto que eu continuo. Então, e se eu fosse ficar perdendo energia ali de tipo, vou bater de frente, eu vou provar que não sei o quê, que eu. Entendeu? Não, pra quê? Então, seguir o meu caminho. Então, isso veio depois com uma mudança, né, financeira, em número de vendas e tudo, com o aperfeiçoamento do negócio e tudo mais. E aí
né, então, nossa, realmente ela estava certa. E aí tem esse lance, né, de tipo, se tá dando resultado, você vai ter respeito pelo resultado que você gera, né. Então, até ali eu só gerava resultado através, né, do que eu via e depois isso começou com um resultado muito grande na nossa vida, em termos financeiros também, de um negócio muito bem estruturado, que é hoje o método, Que né. demais. E aí também, né, Vitor, com relação à concorrência, né, não existe concorrência para aquilo que nasce na sua transformação e naquilo que você está disposto a fazer. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, já até existiu isso, tá? De eu ver um calendário do meu método numa outra clínica, alguém me mandou um print. Eu falei, mas a pessoa não tem a essência do negócio, ela não sabe, não vai saber conduzir. Ela tá copiando a casca, né? Ela tá copiando o que tá por fora, mas o que tá por dentro tá vazio, né? Tá oco. Sim, porque o método não existe, né, se não tiver todo o formato que ele foi feito para gerar transformação. Então, e aí com relação à família, né, então, aí a família toda começou a olhar para o digital, a família toda, né, quando você muda, né, o meio muda, então, tipo, meu irmão começou a estudar sobre as coisas, e é engraçado, Vitor, porque a gente se sente muito sozinho no mundo digital, né, quem vai começar, às vezes você tem uma necessidade de ter um amigo, um parceiro ali para você despejar aquilo que você tá aprendendo, e aí era meu irmão, eu mandava mensagem, eu mandava um curso, nossa, olha esse curso que eu fiz, nossa, eu tô na mentoria do Vitor, ele entrou na mentoria do Vitor também. E teve super resultado, né, cara? Ele tá também voando, né? Super, Vitor, foi uma coisa incrível, porque o Hugo, no último ano de formatura dele, ele estudou muito o digital. Então, quando ele não teve esse lance de tipo, cair numa agenda lotada de plantão e tal, então ali ele já estava estudando muito digital. Então, foi o momento exato, assim, dele falar: "Nossa, é isso aqui", sabe, "eu já vou estruturar tudo, já vou entrar no mercado com uma outra cabeça", sabe. Nossa, ele tem muito resultado e tá só no começo, sabe. Que demais. Que demais, Ju. E olha, falando do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de negócio, eu gosto que nesses episódios do VDcast, a cada episódio, a pessoa saia conhecendo uma pessoa incrível, que é você, mas que ela saia também com algo prático, algo implementável, algo executável, algo que daqui a um ano, se alguém esbarrar com você, falar: Juliana, eu assisti o seu episódio e por causa daquilo que você falou no final, olha o resultado que eu tive. O que que tem aí? Alguma coisa que você viu na mentoria ou que você fez sozinha, que teve algum resultado incrível e que você gostaria de dividir para quem está ouvindo o VDcast poder implementar também? Vitor, sem dúvida é o se importar. E quando você se importa, você vai colher o depoimento, você vai printar uma mensagem, mesmo que seja uma, duas, três, e aquilo começa a crescer. E aí você sabe as transformações que você gera, e ali é um ponto, né, de que você não tem retorno, você já sabe o quanto o seu negócio tem força ali. E aí, por exemplo, quando você começa a colher resultados também através de vídeos, através de áudios, através de coisa que você pode expor sobre a força do seu negócio, né? Não tem como, tipo, como não dá resultado? Olha quantas pessoas falando, e não é somente falando daquele resultado X, mas do quanto aquilo mudou a vida dela. Então, colham resultados, independente do seu negócio estar no início. Se você transformar a vida de uma pessoa, você já tem aquela transformação para você, né, para você olhar para ela e falar: "Cara, o que eu faço causou isso na vida dessa pessoa". E quantas milhares dessas pessoas existem por aí? Então, é sobre você ir atrás daquele que precisa de você e não de você ficar olhando para o concorrente ou para aquilo que está fora, aquilo que você ainda não alcançou. Você vai fazer melhorias no seu negócio, mas a sua marca, Vitor, é a marca que você deixa no coração e na vida das pessoas. Que massa. Então, é olhar para a pessoa não como um número, mas sim como uma pessoa de verdade, não como um cifrão, mas como uma alma ali, né? Esse lance do gatilho, eu chamo de gatilho mental supremo, que é o se importar, é uma camada extra. E quem tá ouvindo aqui, eu sei que é um pouco abstrato, mas na real é uma camada extra. É isso, uma camada extra de carinho, de cuidado, de amor mesmo, que você consegue trazer para a relação com qualquer cliente e que realmente transforma, realmente faz diferença, né, Ju? E não são números, né, Vitor? São pessoas. E essas pessoas te indicam, essas pessoas levam sua mensagem pelo mundo, né? Não tem como você calar alguém que foi transformado e essa pessoa vai falar de você. E aí tá o lance dessa mudança, dessa virada de mercado, né, Vitor? Que não é mais sobre você fazer grandes vendas, mas sobre você vender várias vezes para o mesmo cliente. Então, algumas pessoas estão assustadas com isso, mas espera aí, isso é meio óbvio, né? De tipo, se você realmente vendeu e transformou e você vai ter outros produtos para ajudar essa mesma pessoa e tá tudo bem, né? Que massa, Juliana. E você criando
um desenho de negócio que favoreça isso, né, você cria a possibilidade da pessoa ficar com você por muito tempo, né, como você está fazendo com seus alunos, como eu faço com os meus, e isso é muito poderoso. Juliana, para onde você está indo? Para onde você está olhando? Pra onde você se imagina daqui a 5 anos, talvez 10 anos? O que que tem pela frente aí? O que que você está escolhendo para o seu futuro? Olha, Vitor, eu me imagino muito como uma treinadora em desenvolvimento pessoal mesmo de mulheres. Eu acho que essa fase que eu falei para você da avalanche, eu nem gosto de falar muito, é a maternidade, porque isso remete muito aos filhos. Mas é uma mulher que se sente muito solitária, porque ela veio ensinada pelos pais, nossa, vá dar conta, você é independente, você vai ser independente. E aí a gente não tem um processo de tipo de estude para ser essa mulher que a hora que vai se deparar ali com um casamento, com uma casa, com todas essas obrigações que a gente tem e como estar, e ela se sente muito solitária ali. Então foi o que eu vivi. Casa, marido, trabalho e onde eu me encontrar nisso. Então o meu ser se perdeu muito ali. E existe esse lance, né, do chá de bebê, né, que todo mundo comemora e tudo mais. E é uma coisa que eu quero falar para minha filha: filha, eu tô aqui. Porque essa mulher, muitas vezes, que se encontra ali, não consegue dormir, ela vai querer comer, ela vai se perder de si mesma e tudo, todas aquelas questões emocionais. Muitas vezes, Vitor, eu falei para minha mãe: mãe, ser mãe é muito difícil. E aí ela falou, e ela queria me fortalecer, e a primeira palavra que ela falou é: não, filha, não pensa assim. E daí eu falei para ela: e tá vendo porque é tão solitário? Porque você não tem, muitas vezes, em quem falar para você: "Eu te entendo", sabe, "Eu entendo que é uma fase muito difícil, eu tô aqui com você". Então é óbvio que a mãe quer fortalecer, mas aí você acaba se sentindo assim: "Cara, poxa, né, ninguém me entende", tipo, o marido tá cobrando a esposa, a mãe tá cobrando que você olhe para os seus filhos, assim como ela olhou, o mundo tá esperando que você olhe, e essa mulher, muitas vezes, Vitor, ela está soterrada. Ela também está tentando se encontrar, mas ela olha para o filho e sente culpa, ela olha para o marido e sente culpa, para a vida profissional que ela deseja voltar para dar conta também dessa família. E aí eu pretendo trabalhar com isso, eu vou trabalhar com isso, eu já me vejo assim, em um palco realmente, em dando treinamento de autodesenvolvimento, e tem outros produtos que essa pessoa precisaria também, sabe, sobre a maternidade, sobre relacionamento e tudo mais. E é pra lá que eu tô indo. E Que com você, massa. né, porque o meu mentor, eu olho para onde ele tá indo, para onde ele tá caminhando, e a gente vai estar sempre juntos. Que massa, vamos junto e vamos com tudo, tá bom, Juliana? E olha, onde que quem gostou do que ouviu aqui, ou tem interesse no emagrecimento, ou tem interesse em acompanhar você por inspiração, onde as pessoas podem saber de você, Ju? Pelo meu Instagram, doutora Juliana Gato. E lá também, Vitor, tem a questão da mentoria. Então, a mentoria, ela me permite ter esse contato ainda mais próximo com essas pessoas que vêm, sim, com o intuito de emagrecimento, mas que elas querem olhar para todas as áreas da vida. Então, isso eu faço num trabalho mais profundo através da minha mentoria. Depois disso, eu esqueci de falar para você, mas eu tenho formação em neurociência, em reprogramação emocional e constelação familiar. Então, eu consigo ajudar essa pessoa em todas as áreas, que ela vem, né, inicialmente ali por uma questão física e emocional, mas a gente aprofunda bastante. Que demais, Ju. E olha, eu tenho uma última pergunta. Posso? Claro, Quando você faz uns stories ali, nem todo mundo vê. Quando você solta um vídeo no YouTube também, nem todos os assinantes vão ver, mas e se você pudesse mandar uma mensagem para 100% das empreendedoras do Brasil e uma mensagem que tem 100% de abertura, todas vão ver, o que que você diria? olha, eu diria para todas as empreendedoras: confie no seu negócio, confie na transformação que você está disposta a gerar no mundo. Se você não sabe qual é essa transformação, use um tempo ali para verificar, porque é ali que está a força do seu ser. E se a gente está aqui para servir, você vai crescer muito. Não tem como, né, Vitor, não dar certo. Tipo, se você está disposta, e eu sempre falo, quem quer começar um negócio digital, né, ou qualquer negócio, eu falo assim: imagine você no Maracanã, numa plateia, num estádio, e tipo, e várias pessoas ali, o que que você estaria falando? O que você estaria ajudando? O que que você estaria gerando de transformação? Então é isso, sabe? Seu coração tem que estar ali. Porque senão você se perde do seu ser também, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de, porque é digital, vai fazer um número de. Não, mas você tem que estar disposto a entender que essa pessoa está de frente com você, sabe? E essa é a sua responsabilidade ali. Então, acredite, né? Use um tempo aí para fortalecer isso, mas acredite no seu negócio, sabe? Na sua mensagem no mundo. E é isso. Ju, demais, tá bom? Cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua generosidade, obrigado pela sua contribuição.
Parabéns por você escolher seguir esse chamado, né? Você podia ignorar, você podia ficar com o seu emagrecimento aí, a sua vida maravilhosa e quieta. Não virar pra trás e estender a mão pra quem precisa de ajuda, mas você escolheu isso, né? Você escolheu ser, vir, e é por isso que você tá plantando abundantemente no mundo e ao mesmo tempo também colhendo os frutos disso, porque são muito merecidos. Então, parabéns pelo trabalho, siga sempre em frente e conte comigo, tá bom? Tá, Vitor, e eu queria também agradecer você pelo seu ser, pelo seu servir, pelos seus princípios, né? É nítido o quanto você continua de acordo com seus princípios. É isso que une você a milhares de negócios. E hoje eu posso falar que o meu negócio ele é o tamanho que ele é, que ele tem. Eu consegui levar minha mensagem a partir do momento que eu me conectei também com o mentor. Não pelo que você me ensina, mas por onde, para onde você está indo também, sabe? Então isso arrasta pessoas. É nítido ver, Vitor, o quanto você defende essa comunidade, o quanto você protege essa comunidade, o quanto você está ali por cada um. Então, eu te vejo e eu te agradeço e eu honro a sua vida por você simplesmente continuar, viu? Que massa, Ju. Obrigado por isso e vamos com tudo. Vamos embora.